convidar a Larissa aqui para ver se ela entra também. Tá me vendo já? Galera, Não, vocês estão me ouvindo? Quem tá aí? Consegue me ouvir? Eu vejo as duas, ó. A Andrea tá dizendo que vê as duas. Beijo, Dea. ótimo, não tem problema não, só me vejo. Você fica admirando a sua beleza. Tá ótimo, que maravilha. Alguém tem uma dica para eu ver todo mundo? É que normalmente faz as 3 janelas, né? Eu sabia que É, dividia em duas, não, amiga. 3 eu já. divide em 3. É, Eu já chamei a Larissa. Larissa está aí. Aceitar aqui a Larissa, entrar ao vivo. Ei, Massinha, tá vendo a gente? Tá ouvindo normal? Joia! Eu nem tá aparecendo minha blusinha, eu botei uma blusinha de vir pra live, hoje tô toda rosa, parece a Penélope Charmosa. Tô bem menininha hoje. Olha a Laris aí. Ela disse Entrou? que já chegou. Ela chegou por aqui, ela tá aqui. Tem aqui, ó. Eu botei para ela. Eu chamei ela. Vamos ver de novo. Aceita, É. aceita aí, Laris, vê se vai ser do mesmo jeito que a gente. Ela tá enviando a solicitação pra ti, Gi, igual fiz. Aê! Entrou? E eu vejo a Quase Larissa eu, agindo. quase que eu vinha com a blusa dessa cor, viu, minha filha? Para ficar o Ei, pá de gente, tá jarro. igual Essa Lombardi, viu? Eu só vejo a Larissa e eu não vejo você. Gente, vocês estão Mulher, vendo as como três? não aparece. Apareceu em tu, Larissa. Não aparece a Gina, não. Tá igual Gente Lombardi. do céu! Então, vai ser a voz no infinito. E aí, Andréa? Diz aí, Andréa, tá vendo as 3 belezuras? Eu vejo as 3. Ai, ótimo, show de bola. Tu me Eu tô bloqueou, vendo. foi, Gina? Tu não aparece aqui, não. Peraí. Não, mulher, eu vou te bloquear, mulher. Tu é o segundo amor da minha vida. Para com isso. Eu tô tentando ver onde é que eu boto pra eu te ver aqui. Gente, que chato não te ver. Eu vou te chamar Olha, aqui ó. de novo. Vai. Eu mandei um convite pra ti, ver se vai o de vídeo. Que eu tô achando que é porque eu aceitei teu convite, não tu o meu. Aí eu não te vejo, pode ser. Mas, Gi, não tem problema não. Não vamos esticar muito, né? Porque o tempo da live Não, já correu. porque o pessoal também tá entrando. Agora só vê Isso. aí se eu. Para mim tá tudo certo. Você tá bem bonitinha, tá enquadradinha. Então, E aí pronto. você se baseia pela Lares. O importante é quem tá vendo a gente ver as 3 e tá tudo certo. Então, Eu tô pronto. vendo as duas perfeitamente. E as meninas estão dizendo que tá tudo bem. Ó, a Dani, azul. É, minha filha, aqui está todo mundo aqui, ó. Meninas usam rosa e Larissa usa azul. O papai Laris, eu estava com a blusa dessa cor. Quase que a gente vira um pazinho de jarro. Olha, a Ju tá dizendo que tá ok. Então, pronto. Só pra mim que não aparece. O problema é que eu acho que é salvo no meu. Vamos ver quando eu salvar como é que vai ficar, né? Aham. Eita, gente, vocês agora vão receber um negócio invocado. Eu vi aí que a doutora Larissa tá cheia de roteiro, viu? Ela tá, ó, veio aqui para botar pau, ferver o negócio. Olheira agora é com ela mesmo, menino. falar coisas importantes, interessantes aqui, para contribuir. Ótimo, Pra ótimo. quem não tá me escutando, Tá aí. Não tá Oh, ouvindo? meu Deus! alguém Deixa eu mandar um beijo para a Lia. Espera aí, que eu estou fã Tá vendo aí mirim todo da tia mundo? Xuxa está pedindo beijos. Então, eu quero mandar um beijo especial para a Lia, que é a filha da Andréia. Ô, ó, Lia, ó, um beijo da tia Gina. Um beijo, meu amor. Ah, agora o negócio ficou bom. Ó, quem entrou? Kenny Lima, doutora Kenny, já Tu já viu aqui nas agora lives da que o Inês. amor entrou? Gente, Não vamos é não? começar então. Vamos lá, vamos lá. Quem está aqui, quem puder convidar as amigas, as inimigas, vai ser bem-vindo. Todo mundo. Aqui tem cantinho especial para todo mundo.
Coração de Chame, mãe da gente. chame as amigas, chame os inimigos, todo Chama mundo serve. todo mundo, Todo cabemos mundo todos. eu tenho certeza que todo mundo quer se livrar, saber como é que se livra das olheiras. Então vamos nessa. Certeza, certeza. Só aqui. Eu vou tentar gravar a live, viu? Não garanto, não. Salvar, que diga, que tá com esse impasse aí, só nós com nós, mas eu acho que eles gravam os três. Vamos lá. É, Ó, a Kelvinha, dizendo que eu vai aprender muito. Olha, até parece. Né? Nossa queridona. vamos nós. Olha aí, deu certo. Vão chamando, gente. Isso, chama a galera. Se você participou das nossas formações, tá lembrando do amiguinho que fez a formação com você, manda para ele. Ameaça, diz: olha, você tem que estar na live, porque a doutora Larissa está lá, ela é maravilhosa, eu preciso ouvir o que ela tem para falar de olheira. Olha, ó, a Fernandinha acabou de entrar. Beijo, Fernandinha. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Show de bola. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, todo mundo hoje em dia se incomoda, todo mundo, a grande maioria, né? Os jovens nem tanto, mas até em jovens hoje a gente tem observado olheiras. É uma queixa que chega frequente no consultório. E nem sempre a olheira é tratada do jeito que o paciente quer ou que alguns profissionais pretendem, né? Então vamos começar do começo, de qual a formação, quais são os hábitos que a gente tem que pode trazer essa olheira, né? Que pode trazer esse incômodo para o nosso dia a dia, Larissa. Tu pode começar nos respondendo? Posso. Boa noite, meninas. Respondendo diretamente à sua pergunta, os hábitos que fazem com que a gente possa adquirir as olheiras ou até piorar as olheiras é a questão da privação do sono, má alimentação, falta de atividades físicas, tabagismo, consumo de álcool, exposição solar, certo? Então, esses são hábitos que que dependem de cada um, né? São hábitos que a gente pode evitar e melhorar a condição com que apareça essa olheira ou piore, né? Hidratação. Mas existem outros hábitos que não dependem da gente. Condições genéticas, fototipos altos, certo? Então, assim, a olheira é um assunto muito abrangente, assim. É complexo a gente responder uma pergunta assim de uma maneira muito assertiva, porque existem vários tipos de olheiras, certo? Mas assim, resumidamente é isso, assim, a olheira ela é diretamente associada ao hábito de vida e de cuidados do paciente, certo? Logicamente que existem a predisposição genética, mas está diretamente associada à qualidade de vida do paciente. A Gina pode complementar, que com certeza eu deixo de falar muita coisa, porque é muita coisa para falar sobre isso. Mas, assim, focando na pergunta, basicamente. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Nem todo mundo faz parte ainda da família INED. Então, bem rapidinho, a INED, gente, é um espaço voltado para pessoas que querem ensinar, composto por pessoas que querem ensinar e voltado para pessoas que querem aprender. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira trilha de conhecimento promovida pela INED Integra, onde tem como a nossa presidente, a nossa grande idealizadora, a Gisele Vasconcelos, essa princesa que está em cima, né? E também, Kenita, tem as minhas fãs. E o bom de trabalhar nessa empresa é porque as nossas colegas são nossas maiores incentivadoras, a doutora Larissa, a Kenny, a Kélvia. Então, assim, tantas pessoas que compõem essa empresa fazem com que ela seja grandiosa como ela já é.
Então, dito isso, né? É, Interrompendo, eu esqueci de falar do que é o projeto Inédito Convida, né, gente? Porque eu fiquei preocupada com o bug de eu não estar vendo a Gina, tá fazendo aula de Lombardi, e aí eu não falei. Esse projeto é um projeto que a gente pretende fazer lives, encontros semanais, sempre com dois convidados. Hoje os convidados são a doutora Larissa Queiroz, que ela é dentista, a doutora Gina Mello, biomédica esteta. E o intuito é estar discutindo a harmonização facial, a estética, de uma forma mais leve, né, como uma conversa, mas trazendo conteúdo sempre baseado em ciência, né? Então, quem quer aprender está no lugar certo. Pode beleza. terminar aí a Bom, fala. gente, como a Thaís, que é a nossa convidada, falou que essa live é muito interessante para quem é mãe, e é verdade, né? E um dos grandes fatores, a Larissa falou alguns, e é verdade, existem muitos mitos e verdades que rodeiam, que cercam a questão das olheiras, né? A maioria delas são realmente mitos gigantescos, mas que a gente convive com eles e bota na bolsa e leva junto com a gente pro resto da vida, né? Como, tipo, tudo que ensinam a gente passa. Ah, vou bem ali, já já a gente vai entrar nesse assunto, né? Vou bem ali fazer um preenchimento de olheiras, porque eu olho para minha olheira e aí a gente se apodera delas, é minha olheira, é por isso que elas não saem de você. Então, quando a gente se apodera de uma coisa, ela é nossa mesmo, como diz né, o infinito, tudo que aquilo que a gente se apodera fica com a gente, né? Mas existem vários fatores, ela é multifatorial, né? Como a Larissa já citou, para não me tornar repetitiva, e aí a grande questão é, se ela é multifatorial, ela também é um tratamento multifatorial, multiprocedimentos. Não existe uma borracha milagrosa que chegue lá, doutora Larissa, eu quero apagar minha olheira. Aí lá vai a doutora Larissa tirar a borrachinha do Harry Potter dela, passa na olheira, fica todo mundo lindo, né? E não é bem isso. Muitas vezes, porque tem questões envolvidas, principalmente de cunho circulatório também, na grande parte, na grande maioria das vezes, a gente precisa entender mais a fundo essa questão, até para conseguir fazer um diagnóstico correto, usar instrumentos avaliativos corretos, né? Não confundir as bolas, porque tem gente que confunde bolsa com olheira e vira uma loucura, né? E a gente tem que entender que se você é profissional da área, o maior erro que a gente tem e que é muito recorrente é a gente querer estudar a estrutura isoladamente. Isso aí é um erro comum e perigosíssimo. Ah, eu vou preencher a olheira, eu vou olhar só para a olheira, como se aquela estrutura fosse compartimentalizada, e não é. Então, a olheira na Gisele, ela tem uma estrutura, ela tem uma base clínica que na Larissa não tem, que em mim não tem, e que numa pessoa negra não tem, e que numa pessoa oriental não tem. Então, por ser multifatorial, ela é multiprocedimento. E aí, Larissa, quando o paciente chega no nosso consultório, né, no consultório de vocês, o que é que vocês observam? Qual é a anamnese que é feita? Qual é a avaliação que é feita naquela região? Porque, como a Gina falou, o paciente chega confundindo olheira com bolsa, escurecimento com profundidade, né? O que é que vocês me dizem? Aí vamos continuar com a ordem, tá, Gina? A Larissa começa e você complementa. Eu, assim, para a gente poder fazer um planejamento adequado, é importante a gente saber, pelo menos, quais são os tipos de olheiras, né? A gente saber que existem 4 tipos de olheiras. Tem as vasculares, que são causadas pelos vasos que estão naquela região, né? Pela dilatação dos vasos, a má circulação daquela região. Existem as olheiras que são devido a depósito. E essas olheiras, elas são mais comuns em pacientes de fototipo alto. Existem olheiras mistas e existem olheiras estruturais, que são decorrentes do processo de envelhecimento, da perda de estrutura. Então, assim, a gente precisa saber qual é a origem da olheira para a gente poder fazer um planejamento, como a Gina falou, muitas vezes multifatorial, para poder resolver a paciente. Muitas vezes o paciente chega querendo fazer um preenchimento de olheira, como a Gina falou. E o problema não é diretamente na olheira. Cura de regiões adjacentes que
a olheira tem um aspecto de profundidade. Então, a gente tem que ter esse olhar amplo, não isolado da olheira. E às vezes também na estrutura óssea, a profundidade também, às vezes um preenchimento de malar, você resolve a olheira, porque o problema não é só a olheira, não é isso? A gente já teve alguns pacientes desse tipo. Às vezes o paciente ele chega com uma olheira, mas existe uma falta de estruturação na região malar. E aí, primeiro precisa reestruturar essa região para depois ver se subsequente faz um preenchimento de olheira. Muitas vezes só com preenchimento de malar já resolve, mas precisa estruturar essa região para depois a gente fazer o preenchimento de olheiras. E aí também a gente observa que vai para a parte do gerenciamento de pele, né, Gina? Que às vezes você tem uma mancha, né, que não é uma olheira, é outro tipo de mancha que é na região e causa uma sombra e também é confundindo com olheira. Então, o profissional tem que ter um olhar muito clínico e muito específico para saber diferenciar. E aí eu deixo com você que tem esse olhar. Meu olhar é triste, né? Quem me conhece sabe. Não é da época de vocês, não, mas eu direi que tem um olhar Thundercat. Eu tenho um olho além da visão. Vocês devem ter visto isso no Google. Deve já já sair uma live action aí, trazendo os Thundercats de novo. Eu sou dessa geração. Bom, como eu levantei essa bola, eu acho importante. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre olheira e bolsa, né? Como eu soltei essa bola. Bom, a olheira está muito mais ligada ao suco lacrimal, ao aprofundamento, à atrofia dessa região, que pode ter flacidez ou não. E a questão da bolsa, muitas vezes ela é uma bolsa, é uma distensão dessa região infraorbicular, que pode ser através de um edema, por questões que a doutora Larissa já comentou, falta de sono, fadiga ocular, hiperpigmentação, independente da origem dessa olheira, a gente pode ter esse processo, e também os prolapsos de gordura, que são as bolsas de gordura. E aí, muitas vezes, a gente tem que olhar, antes do diagnóstico, fazer um prognóstico da situação, que é o quê? Correlacionar o que eu tenho de conhecimento sobre olheiras, que é o que a doutora Larissa já comentou, saber os tipos que existem, a origem, como elas se projetam, né? Para que eu possa juntar com o que eu estou vendo do cliente e ainda associar com o desejo que ele tem. Que muitas vezes o que ele quer não é o que eu posso e nem o que eu devo fazer, porque o que ele traz de desejo não tem embasamento científico, então a gente não pode, digamos assim, satisfazer o cliente em detrimento de trabalhar corretamente. Bom, dito isso, eu sempre falo que a mãe de todos os tratamentos é o gerenciamento de pele, em qualquer área, do corpo, do cabelo, da face, da região de olhos, da região labial, porque não existe semente boa para terreno ruim, né? Então, você pode ter o melhor preenchedor, você pode ter o melhor bioestimulador, e ele vai se dispersar em uma área que não está apta a receber esse material. Então, pode ser o melhor tipo de material, com o maior G-prime, tarará, tarará, a gente sabe de toda essa história. Então, eu sempre bato o meu martelo e defendo duas questões importantíssimas na área da saúde, principalmente na área da harmonização. Conhecimento prévio de gerenciamento de pele / anatomofisiologia do paciente. Porque olho é olho em todo mundo, mas o olhar dentro de uma perfilometria é outra história, é o que o harmonizador faz. Quem não olha para essas questões é simplesmente o injetor, e não é o caso dos profissionais que trabalham na INED e nem que formam os alunos da INED, porque a gente trabalha sempre fazendo com que as pessoas tragam um olhar harmonizador, né? Onde a harmonia personalizada ela saia de acordo com cada cliente. E aí, gente, pegando um gancho do que a Gina está falando, a gente tem um aperfeiçoamento que vai iniciar em junho, né? Que aperfeiçoamento, residência, masterclass, como vocês preferirem. É um curso de 6 meses só de gerenciamento de pele, né? Que vai trabalhar desde a parte de avaliação, peeling, intradermo, eletroterapia, todas as formas de você ver seu paciente na harmonização e na estética completo, né? Saber avaliar esse órgão, que é a pele, que é o nosso maior órgão, antes de injetar qualquer coisa.
E Mais alguma coisa, gente? deixa eu Eu sempre Ou digo o seguinte, tá. eita, só para fechar aqui, Aqui. eu sempre digo que a harmonização, gente, não é diminuindo a importância da harmonização, mas eu sempre digo que a harmonização é a cereja do bolo. E o bolo existe sem a cereja, mas a cereja não existe sem o bolo. Eu sempre falo muito isso nas minhas aulas, quem é meu aluno sabe disso. E não é tirando a importância da harmonização, mas é entendendo que não adianta você ser um excelente harmonizador se você não tem um olhar fisiológico, se você não tem um olhar de preparação. Vai ser mais um material colocado em mais uma pessoa que talvez imediatamente fique satisfeita, porém aquele material não vai se alocar direito na camada escolhida, o material muitas vezes vai ser dispersado antes do prazo ideal, vai dizer, nossa, doutora Larissa, como assim? Eu fiz um preenchimento de olheira com a senhora, não durou nem 2 meses, o que foi que aconteceu? Porque eu fiz com a doutora Gina da última vez, durou 7 meses minha olheira, como assim? Aí a culpa sempre é de quem? É de quem a última mão que pegou no paciente. E, na verdade, a gente tem que assumir essa responsabilidade quando a gente não desenvolve esse olhar de gerenciador de pele. Porque a nossa área de trabalho é pele. Então, eu sempre levanto a bandeira, a pele em primeiro lugar. Por quê? Porque é o nosso quintal, a gente brinca ali. Se a gente não tratar bem o play, não adianta descer para brincar, porque a gente não vai conseguir acertar aí no nosso procedimento. Pode complementar, Larissa. Era justamente isso que eu ia falar. A, A gente olheira, né? a olheira estrutural é fácil de resolver. Ela é, assim, obviamente, técnica aprimorada, porque é uma técnica que requer muita destreza, saber qual é o preenchedor ideal, é o mais fácil de resolver. Mas, assim, o que a gente vê a olheira através da pele. E aquela pele, ela é uma pele mais fina, mais sensível desse gerenciamento. E aí entra a questão das olheiras vasculares, pigmentares, que muitas vezes são mistas, e também um outro fator, que é o fator sistêmico do paciente. Pacientes que estão oxidados, pacientes que estão. Alguns problemas de saúde também agravam a olheira. Então, a gente, acima de profissionais da estética, somos profissionais da saúde. Muitas vezes aquela olheira ela está denunciando um problema de saúde do paciente. E aí é importante que a gente investigue, faça uma boa anamnese, conheça o paciente, os hábitos de vida do paciente, para a gente conseguir identificar a causa da olheira, porque se a gente consegue identificar um fator sistêmico, a gente vai ter um sucesso maior no resultado do tratamento que a gente faz, vai ser mais prolongado esse resultado, porque a olheira exige um acompanhamento constante. Quem tem olheira precisa manter esse tratamento, né, a nível home care, a nível consultório. Então, se a gente consegue identificar pontos de saúde sistêmica do paciente que comprometem a olheira, a gente tem um ganho a nível além da estética, né? De qualidade de vida para o paciente. Então, era isso que eu queria complementar, que eu acho muito importante a gente ter essa visão, além da estética, né? Oferecer a qualidade de vida para o paciente. Que, na verdade, o que a doutora Larissa está falando é o que nós da estética também, porque eu tenho um pé lá e outro cá, né? Quem me conhece sabe que a minha história vem na formação de base da estética. E, na verdade, gente, quando a gente fala em gerenciar a pele, a gente está falando também em trabalhar uma estética integrativa. E essa aí eu dedico à doutora Fernandinha, que está aqui, ó, botou verdade. Olha aí, Fernandinha. Ela é uma das minhas alunas que é muito interessada na estética integrativa. Estética integrativa é isso, né? Exatamente, é oferecer uma qualidade de vida e ter bons resultados. Por quê? Porque saúde só vem depois de beleza no dicionário, porque S vem depois de B. Na vida real, não existe ninguém bonito doente, né? Então, doenças como alterações na tireoide, fadiga ocular, pacientes crônicos, inflamados crônicos, hoje é a era da fibromialgia. Ninguém leva em consideração a olheira, paciente com fibromialgia, paciente com artrite, paciente com intolerância a glúten, paciente com doença de Crohn. O que é que tem a ver
que é que tem a ver o intestino com o olho? O que é que tem a ver? Super a ver. Nós somos uma máquina totalmente integrada. Daí o nome estética integrativa, que une disfunções hormonais. Perfeito, Fernandinha. Né? Então, essas questões, elas precisam estar sendo levantadas. E, mais uma vez, a relevância desse espaço para a gente, né? Que a gente vai sempre tocando nessa ferida, porque isso é uma ferida aberta, não é todo profissional. E aí eu tiro meu chapéu para os dentistas, minhas colegas amadas, que fazem parte do INED, né? Porque eu sou a ovelha negra aí, porque eu estou no meio de uma dentistaiada medonha. Então, assim, elas me aceitaram, né? Me aceitaram, a ovelhinha negra aqui, mas eu tiro o chapéu para elas são extremamente interessadas, estudiosas. Essa menina que está aqui, gente, isso é uma joia rara. Ela é uma safira, ela tá toda de azul, ó, né? Então, assim, as meninas que trabalham, a doutora Larissa, a doutora Kenny, a doutora Kelvin, a doutora Caroline, essa galera é uma galera que trabalha com amor e com muito respeito ao conhecimento, gente. Né? Não é porque eu trabalho com elas, não, mas fazer um curso no INED faz toda a diferença, porque a Gisele não aceita menos que isso. E isso é muito importante, é excelência na entrega do trabalho. Né? Então, quando a gente fala em olheira, e vocês vão ter outros temas, já já a doutora Kenny vai vir por aqui também, falando de outras questões, vou deixar aqui um salzinho para vocês, uma pitadinha de curiosidade. Vai vir Kenny, com Caroline, com Kelvin, vai ter uma galera boa fazendo altas discussões e altas temáticas aqui. Então, a gente está jogando algumas questões para vocês pensarem, faz muito importante. Enquanto a Larissa defende aí essa questão da ação dos harmonizadores, que é extremamente importante, a gente joga em contrapartida aí essa parceria do gerenciamento, do olhar de estética integrativa, que é o que vai entregar o resultado de sucesso. Multifatorial, multiprocedimento. E assim, gente, independente, assim, da questão dos hábitos, a gente vê muita gente hoje com hábitos alimentares muito bons, que é algo que está cada vez mais disseminado, né? A questão do hábito alimentar, da atividade física, da hidratação. Mas ainda assim, a gente percebe que com o envelhecimento tem uma alteração. Eu lembro que quando eu iniciei, né, no estudo da área, embora eu não tenha chegado a exercer, porque minha área realmente é gestão, eu sempre olhar, a gente começa a ter um olhar diferente para as pessoas. E naquela época ainda, assim, tudo muito começando, né? Os estudos não eram tão aprofundados como hoje. E eu olhava para as pessoas e dizia assim, ela tem rosto de, sei lá, 40, mas tem um olhar de 55 que entregava. Não era só o pescoço que entregava, o olhar também entrega. E hoje eu sei que tem alguma coisa a ver com a relação da questão do óssea, né? Óssea, muscular, tu pode tirar dar pincelada nisso aí, Larissa? Infelizmente acontece, né, com todo mundo. Só não acontece com quem vai parte dessa cedo, né? Mas assim, todos nós, infelizmente, perdemos estruturas ósseas, pele, músculo, perdemos essas estruturas, principalmente nas olheiras. O que é que mais causa esse fator que você falou, que tem um olhar diferente, é a reabsorção óssea da cavidade da órbita. Então, essa reabsorção, ela essa, essa olheira profunda, né? Essa olheira estrutural. Outro fator também é o envelhecimento da pele mesmo, né? A qualidade da pele, a diminuição do colágeno, da elastina. Aí, nesse caso, entra a questão do gerenciamento de pele, que é muito importante, começar desde cedo, certo? Então, esses dois fatores, os principais. A gente trata mais no consultório, pelo menos eu, mulheres 40 mais, né, Gina? A gente trata muito mulheres que já têm né, a partir dos 40 é mais frequente a procura pela resolução dessas olheiras, justamente por isso, porque é quando aparecem os primeiros sinais, né? Essa pele, ela já perdeu uma qualidade, né? A pele fica mais fina, então os vasos ficam mais visíveis, as manchas já, pacientes que já teve uma exposição solar durante uma vida, já tem um acúmulo de mancha de melanina nessa região. Então, assim,
todos esses processos fazem com que, durante o envelhecimento, sim, se acentue. Se a Gina quiser completar a parte de pele, de qualidade de pele. Bom, defendendo as minhas pelancas, eu preciso dizer uma coisa. A pele do olho é 3 vezes mais fina do que a pele do rosto. Então, criaturas sem cinturas, parem com essa história de comprar produto para o rosto e a mãozinha suja passar no olho para economizar no produto do olho. Vocês vão se ferrar, né? Porque a gente vê muito isso. Ah, eu vou comprar o meu skincare. Ai, que maravilha. Hoje a moda é o skincare, né? Qualquer doidinha chega na internet, bota o skincare que está patrocinando ela e você vai consumindo essa porcaiada toda. Daqui a pouco você está com o olho queimado, você está com a pele muito mais oleosa, porque existe também essa questão de região de oleosidade na região dos olhos. É mais comum? Não, mas existe também. E aí a gente tem outros processos que são comórbidos, como a gente chama, né? De consequência através de um problema de base. Aí vem aquelas pessoas cheias de grãos de milho, cheias de chantelasma, com alterações da região dos olhos, que dizem, mas que diabo é essas placas aqui no meu olho, doutor? O que é isso aqui? Tira isso aqui, pelo amor de Deus, né? E muitas vezes até a temática com que eles vêm abordar a gente, e meio que eles já vêm quase armados, né? Doutora, a senhora faz, pois eu quero que a senhora faça assim, porque a Virgínia está usando o zóio trocado, eu quero meu olho trocado, e é assim, e não faça não, para você ver, né? Então, a gente também tem que observar essa questão da postura do profissional frente àquilo que é trazido para nós, entendendo essas questões anatomofisiológicas da região orbicular, que é extremamente importante, além do desgaste ósseo, do rebordo orbicular, né? A gente tem as estruturas raciais. Por exemplo, o rebordo ósseo do homem é diferente do rebordo ósseo da mulher. E o homem oriental, totalmente diferente, ele é mais ovalado. Diferente, por exemplo, da galera ali de Marrocos, aquele pessoal árabe, que ele tem a projeção muito mais ovalada para cima. Então, assim, essas estruturas nas questões raciais indígenas já tem uma outra estruturação, e isso a gente tem que estar estudando frequentemente. A raça negra tem uma fisiologia muito particular. A pessoa é tudo olho? É tudo olho, mas olho em raças diferentes tem estruturações e tem variantes diferentes. Por exemplo, um melanossoma, que é uma bolsa que leva a proteína, que é a melanina. Na gente, no caucasiano, eu não digo nem a gente, porque a gente é um povo meio cachorro caramelo, né? A gente é meio oriental, meio preto, meio índio, a gente é um pouco de tudo. Mas vamos botar aqui um coreano barra um africano nigeriano, que são raças puras e que são raças de sobreposição, são gene dominante. Tem estrutura totalmente diferente. O melanossoma de um negro, ele cabe muito mais partículas proteicas do que o melanossoma de uma pessoa oriental, do que um alemão, por exemplo, que é uma raça, são raças dominantes e que estruturalmente o melanócito é mais ativo na raça negra, cabe mais no melanossoma, há uma transferência maior, aí você fica lá enxugando gelo, porque você não leva em consideração raça, idade, sexo, gênero, e isso também faz parte do gerenciar da pele, né? E aí você, eu acho, não ache nada, porque na área de saúde, quem acha acaba se ferrando. Ou você sabe, ou você não pega. Gente, só um minutinho. Tem gente que querendo sair tudo da live, né? Porque precisa. Depois deixem um comentário, sigam o INED e e dêem um like para eu poder mandar o PDF da aula, um guia de toda essa conversa que a gente está tendo para vocês em PDF, tá bom? E taca coraçãozinho aí, gente. Bota coraçãozinho. Isso, muito bem. Eu quero ver coração subindo. Eu sou dessas. Bota uns corações para a doutora Larissa também. A bichinha veio toda de azul. Porra! Muito bem. Eu gosto assim. Olha que povo Aí, obediente. a gente tem verificado
muita questão do preenchimento, né? Graças a Deus que agora está reduzindo bastante, né? Agora a hora está mais para tirar os excessos. Mas sempre com relação à olheira, como eu já havia dito, a gente já falou muito aqui, as pessoas só pensam em preenchimento. Eu acho que o preenchimento vai fazer tudo, vai hidratar, vai clarear, é milagroso, né? A gente sabe que não é e está longe disso. Quais são os outros procedimentos que a gente pode estar oferecendo para esse paciente, desde as eletroterapias até os peelings ou até os nutracêuticos, se tiver, não sei, que possa estar ajudando esse paciente e guiando os profissionais que estão aqui para ter um olhar diferenciado, né, abrir a mente para que também existem outros procedimentos além do preenchimento, botox e isso. Vai lá. Eu acho que essa alçada é tua, viu? Mas assim, eu É? posso. Não, Beleza. você. Assim, além do preenchimento, né, de ácido hialurônico, tem a laser terapia. A gente pode fazer também o estímulo de colágeno com fio de PDO, que a gente, particularmente, eu uso bastante nessa região. Sabe? Os peelings despigmentantes também, e vão melhorar a qualidade de pele do paciente. Entra numa parte que eu não trato, mas CO2, né? Que hoje se usa muito para olheiras. Complemente. Microfocado, né, doutora? Microfocado também. Microfocado, microagulhamento, complemente. Pois é, assim, materiais e tecnologias de última geração não faltam. Falta é piloto para essas máquinas. É o que eu sempre digo, Aproveita né? e responde também a pergunta da doutora Kenny. No caso de bolsas, tem como tratar? Tem, Kenny, dependendo da bolsa. Eu só trato se for da Gucci ou da Prada. Se não for, não trato. Mentira. Seguinte, primeiro, amiga, a gente tem que entender que tipo de bolsa é essa. Se é uma bolsa de edema ou se é um prolapso de gordura, se é uma bolsa de gordura. Se tiver um prolapso de gordura, o nosso tratamento fica um pouco mais limitado. Até porque existem estruturas onde a gente consegue medir esse prolapso e aí, se ele passar de determinado tamanho, de determinada medida, ele tem já a indicação cirúrgica, tá? E aí a gente encaminha para um cirurgião ou um oftalmocirurgião que vai retirar esse prolapso de gordura e nós iremos fazer o gerenciamento dessa pele que ficou sem um ancoradouro. Aí eu pego as palavras da Larissa e eu complemento. Precisamos fazer estrutura. Aí a gente tem que avaliar essa nova estrutura que nós vamos criar para tomar o lugar desse prolapso de gordura que foi retirado. Será que vai ser o suficiente para eu igualar esse tecido? Existe também, isso aqui não é uma aula, mas a gente precisa citar que é um problema muito comum que existia antigamente, mas ainda hoje a gente vê alguns casos, né? Que é o efeito Tyndall, que é uma superficialização do produto na pele por falta de espaço, além do excesso de produto que gera uma bolsa por conta do material que foi colocado na camada errada ou em excesso. Então, participa daquela promoção péssima, né? Faça um preenchimento de olheira e ganha uma bolsa. Horrível. Então, não é o caso, mas acontece. Como é E aqueles que... raros de tip que fica com bolsa também? Toda vida Então, que né? toda vida que a imunidade baixa, aparece uma bolsinha aqui, você não sabe do que é, tip. Pois é. Fala a pessoa com propriedade, porque assim, deixe ela, porque só ela e a Joelma têm esse problema. Porque se você quiser, minha filha, ela não toma tacacá, não, nem dança cavalo manco, mas é a mulher do E-tipo. Então, se você quer saber se você é bom, Viu? olha aí, coisa boa. Tá bem, minha filha, você está na mão das melhores. Quem pega em você é só competência. Né? E sinal que também, além das técnicas estarem melhores, os ácidos estão melhores, eu estou na mão de vocês, né? Então, eu estou com Deus. Exatamente. Só isso aí já está super certo. E assim, né, falando dessas tecnologias, todas elas são excelentes, inclusive nem precisaria ser uma tecnologia de ponta. A gente tem os clássicos, né, como carboxterapia, a gente tem agora a ozonioterapia, que faz parte da estética integrativa, que é incrível,
por várias vias de administração, não precisa ser somente atópica, técnicas da harmonização para além dos preenchedores, com seus G-primes aí em todas as suas questões. E aí a gente fala também de que nem todo preenchedor precisa volumizar, que é esse a grande questão. E por isso que a doutora Larissa comentou da aplicação do estímulo de colágeno através dos fios de PDO, porque ele faz essa complementariedade desse vago, dessa atrofia nessa região orbicular, sem volumizar. Tem pessoas que precisam de volume, ok, vamos para o preenchedor, mas tem gente que não precisa de volume, precisa de gerenciamento de pele e não tem tempo hábil ou não quer fazer sessões com esses equipamentos, e os fios de PDO são, assim, uma saída incrível, inteligente, tecnológica. I love you para os meus coreaninhos que estão aí arrasando com as tecnologias nos fios de PDO, né? A Cidevalda está perguntando, subiu aqui para mim, se pode tratar esse prolabore de gordura com fosfoditilcolina. Não, Prolabore o não. prolapso. Não, Cidevalda, não pode. Não pode, assim, por que que não pode, né? Porque a fosfatidilcolina, você não tem uma medida correta, porque você não tem como avaliar esse prolapso precisamente para fazer a dispersão e a distribuição dessa fosfatidilcolina numa área, primeiro, nobre, delicada, e onde você não consegue ter uma medida exata. A gente sabe que o preenchedor, se a gente pesar um pouquinho na mão e não acomodar esse preenchedor direito, ele vira um problema para a gente. Imagine um produto de alto poder dispersivo como é a fosfatidilcolina, perigando entrar em áreas vasculares, e não gosto nem de falar, não vou nem tomar esse caminho, porque, olha, cruz, credo em cruz. Não, melhor não. Olha quem apareceu, Larissa. Ticiane Leite, a mames do ano. Arrasou. Tici, I love you. Faça pergunta, viu? Que você tá suja comigo. É para fazer pergunta. O que eu tenho percebido na procura dos próprios pacientes, cada vez mais eles não estão procurando pelo preenchimento de olheira. Acredito que por uma onda que veio de erros, né, de resultados, né, não muito bons. Então, assim, eu tenho reparado isso, que os pacientes estão procurando outros recursos para melhorar a olheira. Eles não estão querendo o preenchimento de olheiras. Estão com receio de fazer o preenchimento. É o que eu tenho reparado no dia a dia. Larissa, quem me conhece sabe que eu sou a garota direta, né? Então, às vezes o paciente chega e diz assim, doutora, você faz preenchimento de olheira? Eu digo, o termo já está errado, meu filho, porque olheira ninguém preenche, a gente preenche o suco, né? Olheira é uma alteração pigmentar. Vamos começar a entender para poder o cliente abrir a memória. Eu acho que uma grande falha da gente que trabalha com o paciente é aquela questão de você não ser um dermoeducador. A gente tem que educar os nossos pacientes a serem bons pacientes, a serem exigentes, a entenderem o processo. Não é que a gente vai dar aula para eles, mas eles têm que saber do que se trata, né? Porque fica gente querendo botar botox na boca, preenchedor para paralisar. Menina, é uma loucura. Doutora, para botar botox aqui, minha senhora, a senhora não vai conseguir tomar sopa. Pelo amor de Deus, não tem condição, né? Então, a gente precisa realmente educar essa galera para que a gente possa exercer o nosso trabalho, a nossa profissão de forma correta, direcionada, né? Bom profissional, bom material, bom cliente para receber. Eu acho isso de fundamental importância. E assim, pegando mais uma vez o teu gancho, né? Para a gente poder orientar bem o paciente, a gente tem que estar bem orientado. E para a gente estar bem orientado, o profissional precisa de uma boa formação. E a gente ainda está com vagas abertas para o nosso aperfeiçoamento em harmonização facial, que está previsto para iniciar agora em maio, né? Ainda tem 3 vagas. Quem quiser, fala comigo ou no direct ou pelo WhatsApp, que o link está na bio do WhatsApp da empresa. Vocês falam diretamente comigo e eu passo todo o informativo
no aperfeiçoamento de harmonização facial, a gente vê todos os injetáveis e também intradermoterapia, peeling não mais, né? É intradermoterapia, Micro. microagulhamento, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, fio, gestão de clínica também, e intercorrências, né? Que só não tem quem não faz, intercorrências, né? E assim, gente, é uma grade completa, e o grande diferencial é que a clínica é integrada e acumulativa. No primeiro módulo, você vê toxina botulínica. No segundo, a sua prática é de você vê preenchimento. Então, no segundo, a sua prática é de toxina botulínica e preenchimento. No terceiro, eu acho que é intradermoterapia e microagulhamento. Então, a prática é de toxina, preenchimento, intradermoterapia e microagulhamento, de forma que no final dos 6 meses de curso, o paciente vai chegar, vocês vão estar com curva de aprendizado capaz de avaliar aquele paciente, dizer o que ele está precisando junto com ele e aplicar e fazer os procedimentos que ele necessita. Ok? Perfeito. Então, assim, qualquer interesse, quem tiver interessado, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu passo todo o direcionamento para vocês. E se você quiser ser um profissional completíssimo, você, além desse curso, você vai fazer o curso de gerenciamento de pele, porque você tem que ser um profissional contemporâneo. Não adianta remar o barco só com o remo, você vai rodar em círculos, né? Lembrem-se, harmonizador, injetor, tá sim. Aquele harmonizador que tem um olhar macro com relação à pele, à anatomofisiologia, à ação cosmetológica, a intenção desses recursos eletroterápicos para ter aquela cereja do bolo com a harmonização, meu amor, ninguém lhe segura. Você vai ficar tão rico que eu e Larissa iremos pedir dinheiro emprestado para você. Então, assim, mais uma vez, hein, adicione aí o like, né? Deixa o coraçãozinho, adicione o like na mídia da live, né? Do encontro. Comentem, né? Coloquem aí, eu quero o manual. Escrevam embaixo, eu quero o manual, que aí eu já passo para vocês por direct o manual da aula. Porém, vocês têm que estar seguindo, porque senão eu não consigo passar o manual, ok? Então, lembrem de seguir, para a gente poder passar esse manual e coloquem na mídia da live. Eu quero o manual, tá bom? Exatamente, quero o manual. A dona Pidona é a primeira que pede. Mas nem Gente, aqui não, viu? É lá lá na mídia da live. outra coisa. Quem ainda não segue as redes sociais, a INED também está no YouTube. Nós temos podcasts incríveis. Podcast comigo, podcast com a doutora Larissa, podcast com a doutora Kélvia. Eu não sei se a Carol já fez a Carol? Carol vai ser eu e ela. Não, Pronto, é pois fazer. vamos entrar, se inscrevam no nosso canal, curtam, que vai ter muito material massa, muito material incrível, né? A doutora Kenny, que está aqui, vai também estar lá falando no podcast, né, doutora Kenny? Gente, então, assim, é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar com relação à olheira, com relação porque está esgotando o tempo? Eu acho que o Instagram ainda derruba com 1 hora. Não, ele dá um tempinho. Então, Eu sou a rainha da live, minha filha, a maior fala da estrela. né? Não, porque eu tô acostumada a fazer nas salas fechadas. Aí, quando veio para cá, eu fiquei com receio de ainda derrubarem com 1 hora. E aí eu vou ter que cortar um bocado de coisa, né? Gente, então, quem agradeço a todos. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, Larissa e Gina, a respeito de olheiras? Eu acho que foi quase tudo, porque tudo seria uma aula, né? E a gente aqui quer debater e trazer para a realidade, para o raciocínio clínico, né? Os conteúdos. Quem quiser mais, eu vou estar botando um manual para vocês de tudo que foi dito aqui.
E aí segue a gente, que vai ter sempre mais informações. Entre em contato comigo para fazer se inscreverem nos cursos, né? Os cursos da gente estão com custo-benefício muito bom. Tem as mentorias também. Ah, Gisele, mas eu já fiz um aperfeiçoamento não sei aonde, eu já fiz vários cursos, eu preciso de prática. Para quem está precisando só de prática, né? A gente tem os cursos de mentoria. Aí você vai me dizer qual assunto, né? Qual a técnica que você quer aprender. A gente vai ter uma conversa, eu vou encaminhar para vocês para uma mentoria com uma das nossas professoras, dependendo da área que vocês querem. E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Tá, tem os cursos VIPs que eu estou sempre divulgando aqui, que os cursos VIPs são cursos com no máximo 3 alunos, né? É um curso com bem menos aluno para garantir uma curva de aprendizado maior, né? Que você pode vir em grupo, eu posso divulgar e também é um curso que tem teoria e prática, certo? O curso VIP tem teoria e prática. A mentoria é só prática, é um dia inteiro ou 2 dias, dependendo do tema que você escolher, que é somente prática. A Márcia está dizendo que quer ser modelo. Fala comigo Pode também no não, WhatsApp, ela aí tá, sabe viu? que não pode ser modelo. Tia quieta, Marcinha. Quando você puder, você vai ser minha modelo. Você não pode ser modelo ainda, mas vai dar tudo certo. É. Então, assim, quem está assistindo aí que quer ser modelo, por favor, entre em contato na bio, já que a Márcia não É, pode, a Gina que deve a saber os Marcinha ainda não. motivos. É, Então, quem quiser ser modelo, entre em contato também no link do Instagram na bio. A gente está sempre divulgando, quase toda semana tem divulgação para chamada de paciente modelo. E é isso. Tem mais, além de bom, agradecer a todos, Larissa. Bom, é bom, eu aqui. queria só. Ah, Ixi, vai lá, vai. agradecer, que é sempre enriquecedor, né? A gente está aqui, e assim, live não é o meu cotidiano, é o da Gina. Então, assim, é uma oportunidade da gente também passar o conhecimento de uma maneira diferente, né? Assim, mais solta, mais informal. Então, agradecer mesmo, que é sempre uma oportunidade enriquecedora com vocês. E assim, a mensagem em relação ao preenchimento de olheiras não existe protocolo, um protocolo que caiba em todos os pacientes. A olheira é um quebra-cabeça que você vai ter que investigar e montar esse quebra-cabeça para conseguir fazer o melhor planejamento para o paciente. E aí, para poder montar esse quebra-cabeça, a gente precisa ter o conhecimento de diversas áreas, né? E aí entra né, os cursos, né, as mentorias, enfim, que cada profissional estiver necessitando, a gente vai estar sempre à disposição e agradeço a presença de todos vocês. Bom, eu também não seria diferente. Quero agradecer a oportunidade, né? Deixar um beijo grande aqui para a Gisele, que é a nossa master leader, que rege toda essa orquestra tão bem, com muito carinho, mas também com mão de ferro. Eu acho que é por isso que funciona, né? Essa querida Larissa, que eu chamo carinhosamente de minha Lalá, né? É sempre muito bom estar com ela, uma menina inteligentíssima, uma menina que tem um olhar assim incrível para o que ela faz. Então, assim, é um prazer enorme dividir esse espaço com você, Lalá. E para todo mundo que está aqui com a gente, espero que tenha sido relevante, espero que tenham colocado alguma sementinha aí na cabeça de vocês, que seja para o autocuidado, que seja para o cuidado dos pacientes de vocês, que seja para aquele aluno que está estudando e que quer começar a ampliar esse olhar. Então, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com isso. Mais lives virão, com temáticas diferentes. Hoje vocês estão vendo eu com a Larissa, amanhã vocês vão ver a Larissa com a Kenny, depois a Kenny comigo, a Kelvia com a Larissa, a Kenny com a Kelvia. Um Vai tempo. ser. E, gente, a próxima vai ser daqui a 15 dias. Fiquem aí olhando, acompanhando o Instagram e quem já está com o WhatsApp da empresa, do INED adicionado, eu vou também estar encaminhando as mensagens, né, pelo WhatsApp, para vocês poderem estar sempre participando e divulguem para quem gostou da live, né? Eu acredito que todo mundo tenha gostado. Divulguem para os amigos que eu vou tentar baixar aqui no Instagram e vou deixar no nosso canal do YouTube também. O canal do YouTube é Integra INED também, é o mesmo nome do canal
do Instagram, e lá tem muita gente, muito conteúdo legal. A gente está começando a formar, mas já tem assim uns 8 a 10 vídeos bem interessantes. Pronto. Anotado, Então, Kenny, 15 dias tem live. Anotado. já sabe, né, querida? Trabalhar, né, minha senhora? Então, é só agradecer, é só alegria e espero que venham mais lives com mais temáticas e estaremos aqui com o maior prazer do mundo para falar para vocês, porque INED é uma empresa de gente que ama ensinar para gente que ama aprender. E é isso. Verdade. Pois tchau, vamos nos despedindo e desligando aqui. Um beijo para Beijo, até a Obrigada, próxima. gente. Tchau, tchau.